Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui para poder anunciar o Evangelho, a palavra do Senhor. E nesse momento nós queremos compartilhar com todos aqueles que estão nos assistindo a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, para nós fazermos uma reflexão nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Temos aqui um texto da palavra do Senhor. Nós temos até aqui um tema, uma igreja bem-sucedida, aqui em Atos dos Apóstolos, entendendo que em Atos, os apóstolos ali junto com aqueles que eram também discípulos do Senhor Jesus Cristo, receberam uma ordem do Senhor Jesus para ficarem ali em Jerusalém, até que eles recebessem a promessa que tinha sido feita, que seria o Espírito Santo. Uma profecia que vem desde lá de Joel profetizou essa descida do Espírito Santo sobre a igreja. E Jesus também ali em João capítulo 14, ele falou que ele iria para o Pai, mas rogaria o Pai para que ele mandasse um Consolador, ou Espírito Santo. No capítulo 2 vemos ali essa promessa se cumprindo no dia de Pentecostes. Era uma festa judaica, e ali o Espírito Santo ele desce sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos ali que era uma festa judaica onde estavam ali presentes pessoas de todas as nações, havia falado debaixo da terra, e eram prosélitos do judaísmo que iam ali para adorar. E observando esse texto, que naquela oportunidade, ali Pedro, junto com os demais, começam ali a pregar o Evangelho. E vemos ali também, nesse mesmo capítulo 2, onde quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E diante desse texto, nós vemos aqui a comunhão da igreja, que foi uma igreja, vemos aqui nesse texto, bem sucedida. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Ensinamento dos apóstolos. Ele tinha a perseverança nessa doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos receberam justamente os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, uma igreja bem-sucedida é aquela igreja que ela persevera na doutrina de Deus. Falando de Deus na Bíblia Sagrada, que esta é uma fonte segura. Então, naquele tempo ali, o Novo Testamento, ele não estava escrito ainda, mas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele transmitia ali a palavra, e toda a igreja, ela perseverava, ela permanecia nesta doutrina. Então, nos nossos dias de hoje, uma igreja também que é bem sucedida, a igreja de Cristo, é aquela irmão que dá credibilidade à palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aquelas que têm a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Então é uma igreja bem sucedida. Então, uma outra coisa que nós podemos observar nessa igreja aqui de Atos dos Apóstolos, eles também perseveravam na comunhão. Comunhão. E o que é a comunhão? É o ato de comungar ou compartilhar as mesmas ideias. Eles tinham esse relacionamento, eles compartilhavam, eles comungavam das mesmas ideias.
né, da palavra de Deus, e tinha esse relacionamento, né, entre a igreja. Então, uma igreja bem-sucedida é a igreja que realmente ela se une no Senhor, ela realmente persevera nesta comunhão, nesse relacionamento, né? É uma igreja que tem esse relacionamento de família, porque somos uma família, né? Isso que a igreja, ela nos mostra aqui, a igreja de Atos dos Apóstolos, esta comunhão também que eles tinham entre eles, né, no partir do pão e também nas orações. Era outra coisa também que nós podemos observar, era uma igreja que era uma igreja de oração, né? Uma igreja que orava, né? Uma igreja bem-sucedida, uma igreja que tem essa comunhão com Deus, de falar com Deus, né? Que tem prazer em estar se comunicando com o nosso Senhor, com o nosso Deus, né? Tem esse relacionamento. Essa é uma igreja bem-sucedida. Então, vemos aqui algumas coisas, né, que se destacavam nessa igreja. A perseverança que eles tinham, né, em tudo isso, né, em também estar sempre em comunhão, na oração, falando com Deus, buscando a presença de Deus, né? Então, uma igreja que tem esse relacionamento também com Deus, esta comunhão, comunga desta comunhão com o nosso Deus. Então, tudo isso nós podemos ver aqui nesta igreja. Por isso que era uma igreja bem-sucedida, né? Era uma igreja que crescia. Ele fala algo também interessante aqui, Lucas, relatando esse texto dos apóstolos, que assim, em cada alma havia temor, né? Em cada alma, em cada irmão, em cada crente, havia o temor no Senhor, né? Então era uma igreja que ela tinha esse temor a Deus, né? E isso acontecia, né, diante da igreja, diante desse temor, diante de tudo isso que eles estavam vivenciando como igreja do Senhor Jesus Cristo ali, eu diria até no início, né, da igreja ali com o Espírito Santo, que até então, antes eles não tinham recebido, mas receberam aqui no capítulo 2 o Espírito Santo, né, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né. Esses sinais que o texto está nos mostrando aqui, né, era feito de prodígios, né, isso era a evidência para que as pessoas acreditassem ali que realmente, né, essa igreja era a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque muitos ali de judeus, né, que não queriam, né, que fossem propagado até mesmo, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, a ressurreição de Cristo, né, então era necessário naquela época acontecer muitos prodígios e sinais, né, para que as pessoas pudessem crer, né, na palavra de Deus, pudessem crer na ação da igreja de Cristo Jesus. Outra coisa também, né, que fala assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Existia esse relacionamento em todos, como falamos aqui, no capítulo 2 você vai ver ali um acréscimo de quase 3.000 pessoas à igreja do Senhor Jesus Cristo, e todos esses, né, ele ia falar, estavam juntos e tinham tudo em comum, né? No crer em Cristo, no crer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no relacionamento, estavam ali constantemente juntos. Era uma igreja unida, né? Era uma igreja que vivia nesta unidade, né? Nesta unidade. Era uma igreja que crescia, né, na graça, no conhecimento de Deus e também na unidade. Tinham tudo em comum como cristãos, como servos de Deus, né? Então, muitas vezes nós presenciamos nos nossos dias, né, que as pessoas, que até muitos que dizem ser cristãos, irmão, eles não têm perseverado na doutrina, na palavra de Deus, né? Nós temos observado muitas pessoas dizem cristão, né, buscando doutrina extras bíblicas, né, mas a igreja que ela é bem sucedida, que ela permanece até o dia de hoje, é a igreja que tem realmente perseverado no ensinamento de Cristo, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. É uma igreja que tem comunhão uns com os outros, é uma igreja que tem um bom relacionamento como filhos de Deus, como família de Deus, né? Era o que acontecia aqui na igreja de Atos dos Apóstolos. Outra coisa, era uma igreja que eles tinham também, eles viviam, né, a ação social,
né? Vejam só, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia uma preocupação social com a igreja, né? Eles faziam do par dos seus bens, né? Eles dividiam, né, com aqueles que estavam tendo alguma necessidade. Era uma igreja que visava a ação social, né? Ação social. Compartilhava, né, dos seus bens com os irmãos para que houvesse, né, a igualdade na questão da família de Deus. Quando eu vejo esse texto, esse versículo, né, eu vejo que nós quando falamos de família, literalmente nós, como família, marido, esposa, filhos, pais, né, quando um de nós temos uma necessidade, nós corremos atrás, nós tentamos suprir essa necessidade, né? Mas a igreja aqui de Cristo Jesus, ela era uma igreja bem sucedida, porque também elas tinham uma visão voltada para aqueles que eram necessitados, né? Então, eles não estavam apegados aos seus bens materiais, mas eles assim ajudavam uns aos outros. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, né? Ela era uma igreja também que congregava, havia falado, diariamente perseveravam unânimes no templo, né? Então, era uma igreja que ela congregava, né? Então, diariamente, todos os dias, né, eles estavam unanimemente, todos, no templo, né? Uma igreja que tinha esta comunhão e iam ao templo para congregar, né? Uma igreja que se sentia bem na casa do Senhor, né, no culto coletivo, né? Algo que muitas vezes nós precisamos também resgatar, né, como cristãos. Culto coletivo, né, ir para a igreja para aprender uns com os outros, para ter também essa comunhão, né? Então, diariamente, esse texto é interessante, que falam que eles, unânimes, eles faziam isso, ou melhor, eles tinham também suas obrigações, seus trabalhos, mas eles iam para o templo, né? Eles estavam no templo, né? É interessante que nada seria um empecilho para que eles pudessem estarem junto ali, congregando, né? Em casa também, eu ia falar que eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Então, eles também se reuniam nas casas, existia esta comunhão, né, de casa em casa, tomando suas refeições, né, comiam junto com alegria e singeleza de coração, né? Então, havia realmente esta comunhão, esse relacionamento como família, né? Talvez em nossos dias, né, precisamos também resgatar mais esta comunhão como família, né? Mesmo sabendo que todos nós temos nossas obrigações, né, de trabalho, de morar talvez na questão geográfica longe uns dos outros, mas precisamos resgatar esta comunhão como cristão, né, como família de Deus, né? E diante desse quadro, né, todo que nós vemos aqui, que essa igreja bem sucedida, ela vivia, né, o que acontecia? A Bíblia fala que eles louvavam a Deus, né, e contando também com toda a simpatia de todo o povo. Uma outra coisa interessante, diante de tudo que essa igreja, ela nos mostra que como uma igreja bem sucedida, eles contavam com a simpatia de todo o povo, ou melhor, o povo que não era cristão, né, mas que presenciava, que viam, né, o seu procedimento, né, eles ficavam observando e eles ganharam a simpatia desse povo, do povo não cristão, né, pela sua forma de agir, pela sua forma de viver, né, por pregar o evangelho, por viver o evangelho. As pessoas olharam para eles, as pessoas que ainda não eram cristãs, e contudo, havia falado que eles contavam com a simpatia do povo. O povo admirava os cristãos. O povo admirava esta igreja, né? E no final do versículo assim, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma coisa interessante, né, que esta igreja era uma igreja, que nós podemos ver aqui, né, conforme eu falei aqui, uma igreja bem sucedida na sua vida,
né, espiritual, num crescimento espiritual, uma igreja que ela realmente caía na graça do povo, o povo presenciava tudo isso e via que realmente eles viviam o evangelho, que era uma família bem-sucedida, né? Eles pregavam e viviam, e o que acontecia? A Bíblia fala que Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja que ela crescia, né? Ela crescia em número de pessoas salvas. Todos os dias havia conversão nessa igreja, pessoas se convertiam ao cristianismo, né? Ao cristianismo, né? E nós podemos fazer aqui abrir aqui um parêntese, né? Muitas vezes, né? Porque Deus não está acrescentando, talvez, nas nossas comunidades, pessoas sendo salvas todos os dias, né? Por quê? Muitas vezes fazemos uma interrogação. Talvez, irmão, nós devemos resgatar algumas coisas do cristianismo, né? Talvez nós devemos resgatar, né, uma vida, né, de perseverança realmente na doutrina da Bíblia, né? Olhar apenas para a Bíblia, olhar apenas para os ensinamentos da palavra de Deus. Talvez nós devemos resgatar esta comunhão, né, como a igreja primitiva, né? Talvez nós precisamos resgatar, né, o temor, né, ao Senhor mais e mais. Talvez, irmãos, nós devemos resgatar também mais a ação social, né? Sermos mais misericordiosos de uns para com os outros, né? Talvez também nós precisamos, né, louvar a Deus de forma correta, e com certeza nós iremos cair na simpatia das pessoas, né? Então hoje também nós observamos que muitas pessoas, até mesmo que se titulam cristãos, em vez de ser uma igreja que seja bem-sucedida, muitas vezes tem escandalizado o Evangelho de Cristo Jesus, né? Mas uma igreja bem-sucedida é uma igreja que ela persevera na Bíblia, é uma igreja que busca realmente a presença de Deus, é uma igreja que realmente tem comunhão com Deus, com os irmãos, é uma igreja que cresce para a glória de Deus e louvor do teu santo nome. Amém? Então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, né, por esta palavra, a qual Ele nos deu a oportunidade de poder estarmos aqui fazendo essa reflexão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua palavra, que nesta noite foi lida, né, e feita essa reflexão. Que o Senhor continue abençoando aqueles que nos ouviram, em nome de Cristo Jesus. Amém.